Muito bem, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Swish TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, sempre um prazer ter você por aqui. Bora para a edição de sábado, dia 20 de junho. E bom, pessoal, na edição de hoje vamos falar sobre draft, né? Estamos a poucos dias do draft da NBA. O primeiro round vai acontecer no próximo dia 23, também conhecido como próxima terça-feira. E o segundo round no dia 24. Inclusive, teremos a tradicional live do draft acontecendo nos 2 dias. Então, tanto no dia 23 como no dia 24, eu vou estar ao vivo aqui no canal acompanhando o draft junto com vocês. Então, se você quiser companhia para acompanhar o draft, vem aqui pro canal que vai ser um prazer ser a sua companhia. Então, deixa aí anotado na sua agenda. Pois bem, o draft tá chegando, estamos a poucos dias aí do draft. E aí, pro episódio de hoje, eu resolvi trazer uma lista com os meus prospectos favoritos dessa classe. Nos últimos meses, eu fiz algumas análises dos prospectos da classe, de alguns prospectos da classe, inclusive amanhã, domingo, sai mais uma análise, juntamente com o meu mock draft. Então, para quem estava me cobrando o mock, amanhã, domingão, sai o meu mock draft. Então, fica ligado aí para não perder. E amanhã, juntamente com o meu mock, vai sair também a análise de mais um prospecto. Só que assim, cara, apesar de eu ter conseguido falar sobre muitos dos principais prospectos, se não me engano, foram 7 ou 8 análises que eu já soltei, tem muitos outros prospectos bons nessa classe. É uma classe bastante recheada de talentos. É uma das classes mais profundas que eu já tive o prazer de cobrir. Realmente tem muita gente boa, muito jogador bom. Inclusive, eu acho que é uma classe mais profunda do que a do ano passado. E a do ano passado foi absurda de profunda. Só que a desse ano, eu acho que é até mais profunda do que a do ano passado. Eu acho que a do ano passado, o topo, os 3, 4 principais jogadores, talvez fossem melhores do que os 3, 4 principais dessa classe. Talvez. A disputa é boa, tá? Mas talvez os do ano passado sejam melhores. O topo. Mas a classe em si, a desse ano, eu acho mais talentosa do que a do ano passado. Tem muito jogador bom, muito jogador talentoso. E aí, infelizmente, não dá pra eu soltar um vídeo sobre cada um dos principais jogadores, porque é muito jogador, e aí eu tenho que falar sobre outros assuntos. O mercado da NBA tá bastante movimentado, muito rumor, então, por eu ter que abordar outros assuntos, não dá pra eu soltar um vídeo sobre cada um dos prospectos disponíveis. Queria muito, mas não dá. Até porque é um tipo de vídeo que demanda mais tempo, edição e tudo mais. Então, uma forma que eu tenho de falar sobre a maioria dos prospectos, ou de pelo menos situar vocês sobre cada um dos prospectos, é um conteúdo como o de hoje. Um conteúdo de lista, onde eu vou separar 15, 20 jogadores e vou falar um pouquinho sobre cada um. Não vai dar pra me aprofundar muito em cada um dos nomes, mas vai dar para eu pelo menos contar para vocês um pouquinho sobre cada um, para aí, quando chegar o draft e você for acompanhar, você não ficar perdido, você saber pelo menos como que cada jogador joga, entendeu? Então, o conteúdo de hoje e também o conteúdo de mock draft que vai sair amanhã são conteúdos legais para isso. Porque dá pra eu falar mais sobre cada um dos jogadores, Dá pra eu apresentar mais jogadores pra vocês. Então, hoje, vamos pra esse conteúdo de lista. Serão
20 jogadores que eu vou falar no episódio de hoje. Vou pelo menos passar por cima de cada um deles e me aprofundar em alguns que eu mais gosto. E é isso. Basicamente o programa de hoje vai ser isso. E vambora, né? Vambora começar. Antes só peço para que você deixe seu like, que é muito importante. Se inscreva no canal se não for inscrito. Compartilhe o conteúdo aí com seus amigos, né? Que é sempre muito importante. E vambora! Bora aqui pra edição de hoje. Roda a vinheta. Só não posso esquecer, né? De reforçar que o canal Switch TV BR segue sendo parceiro da Centauro, né? Mamãe Centauro segue forte aqui no canal e, graças a essa parceria, eu posso oferecer para vocês, amada audiência, um desconto de 10% em produtos vendidos e entregues pela Centauro, né? Então, se você quer comprar um produto aqui na Centauro e quer ter um descontinho a mais, usa o cupom SWISH10, SWISH10, que aí você consegue esse desconto maravilhoso de 10%. Então, obrigado, Centauro, pela parceria de sempre. E, agora sim, bora começar a edição de hoje. Bora falar sobre os meus prospectos favoritos dessa classe de draft. Fechou? Roda a vinheta e vambora. Vamos lá então, pessoal. Vamos começar aqui. Deixa eu abrir aqui minha lista. Cadê? Beleza, show de bola. Eu fiz esse top 20 aqui ranqueando os jogadores pela minha preferência. Não necessariamente são os melhores jogadores, são só os que eu mais gosto, tá? Então, se por acaso você discordar da posição que algum jogador vai estar, é só minha opinião. É só gosto, tá? É 100% gosto pessoal aqui, tá bom? Então, só queria deixar isso claro pra vocês. E, obviamente, você tá totalmente liberado pra discordar de mim, tá? Se você discordar da minha visão sobre algum jogador, por favor, comentário tá aí pra isso. Se você estiver assistindo na estreia, o chat serve pra isso. Serve pra você discordar, serve pra gente debater, então fica à vontade pra discordar de mim, tá bom? Enfim, vamos lá então, vamos começar aqui com os primeiros nomes da minha lista, que são os nomes mais conhecidos, né? Acho que esses 3 primeiros aqui, geral aí já sabe quem é, né? Darren Peterson, AJ Dibunza e Ken Boozer são os 3 primeiros da minha lista. São os 3 que devem ser selecionados no top 3 do draft. Ainda não se sabe quem vai ser a primeira escolha, quem vai ser a segunda. Ainda existe muitas dúvidas em relação a isso. Mas que os 3 serão os 3 primeiros chamados na terça-feira, isso é fato, né? Dibunza, Peterson e Boozer serão os 3 primeiros do draft. Pra mim, tá? No meu gosto, o Darren Peterson é o melhor da classe, né? Tirei aqui o fone, que o fone não tava funcionando, né? Vocês viram que eu tava tentando arrumar o negócio aqui? Tá com mau contato, depois eu mexo nisso aqui. Mas enfim, o Darren Peterson pra mim é o melhor da classe, tá? É o meu favorito, é o prospecto que eu mais tenho expectativa, é o que eu mais boto fé, sabe? O Darren Peterson, ele tem tudo que um franchise player, que um all-star, que uma estrela precisa ter. Sabe, é um jogador que é um scorer de altíssimo nível, né? O famoso 3-level scorer, né? O cara que pontua ali nos 3 níveis, né? Na média, curta e longa distância. É um jogador extremamente habilidoso, é um jogador que tem uma capacidade absurda de converter arremessos difíceis. É surreal como esse cara mata a bola difícil de forma natural, né? Ele me lembra muito, inclusive, o Jamal Murray nesse sentido, né? Só que ele seria uma versão turbinada do Jamal Murray. Ele seria um Jamal Murray com mais defesa. Acho que essa é uma comparação que faz sentido pro Darren Peterson, né? Um Jamal Murray
com mais defesa. E uma coisa que ele e o Murray também têm em comum, só que é uma coisa ruim, é lesão, né? O Darren Peterson, se tem algo negativo no Darren Peterson prospecto, é a propensão à lesão. Nessa última temporada em Kansas, ele sofreu demais com lesão, perdeu muito jogo por conta de lesão, teve que ter minutagem controlada por conta disso. Então, se tem algo que me preocupa em relação ao Darren Peterson, é lesão. Mas fora a questão lesão, ele é um jogador que me passa muita confiança de que ele realmente vai ser um estouro na liga. Ele tem tudo, cara. Fisicamente, tecnicamente, é um jogador inteligente, é um baita de um playmaker, sabe? Ele é aquele jogador, ele é aquele combo guard que é capaz de entregar 25 pontos no jogo com 10, 12 assistências. Esse é o nível do Darren Peterson, entendeu? É um cara que manipula muito bem no pick and roll, enfim. É um bom reboteiro também para a posição dele. Tem o tamanho, 1,98, uma boa envergadura, enfim, é um jogador completo, é um protótipo de franchise player fantástico e é o meu favorito. Ele é o meu jogador favorito da classe. Se eu tivesse a pick 1, eu selecionaria o Darren Peterson sem pensar duas vezes, porque realmente é o que mais me... é o mais talentoso. Pra mim é o mais talentoso. O segundo da minha lista é o AJ Dibance, tá? Pra mim o Dibance é o segundo melhor, também um scorer de 3 níveis, também um cara capaz de, em pouco tempo, se tornar um franchise player, se tornar uma estrela. O Dibance da classe talvez seja o que mais tem esse arquétipo de highlight maker. Sabe, os highlights do Dibance são impressionantes. Sabe, é um jogador que dá o show dele. É o tipo de jogador que vende ingresso. É o tipo de jogador que faz um pai de família sair de casa às 9 horas da noite pra ver ele jogar. Entendeu? Porque ele é esse highlight maker, ele é esse cara showtime, absurdamente atlético, uma puta altura, 2,6, uma baita envergadura. Ele é um jogadorzaço. É um jogadorzaço. O Dibance, ele é um avião. Teve uma baita temporada em BYU. Eu gosto muito dele, cara. Gosto muito dele. O que me pega no Dibance é consistência. Pra mim, falta consistência pro Dibance. E aí eu tô falando de consistência ofensiva, na questão de arremesso. Acho que de longa distância ele precisa ser um pouco mais consistente ainda. E defensivamente, né? O potencial defensivo do Dibance é muito grande. Porque ele tem um atleticismo, ele tem envergadura, ele tem um tamanho, sabe? Ele é um protótipo defensivo muito bom. Né? Ele é um protótipo de two-way excelente. O que falta pra ele consolidar esse potencial de two-way é ser mais consistente, é ser mais atento na defesa. Eu sinto que em muitos momentos o Dibance ele fica muito disperso na defesa, sabe? Perde o foco, perde o seu matchup de vista por desatenção. Né? Mas acredito eu que na NBA, com o nível de competição mais alto e tudo mais, e com o nível de exigência também mais alto, eu acho que ele tem tudo pra se tornar um defensor mais sólido. Porque as ferramentas estão ali. É só ele realmente botar mais atenção e mais esforço nisso. Mas ele é um arquétipo de two-way absurdo. Né? A minha comparação dele é com o Jaylen Brown. Ele me lembra bastante o Jaylen Brown, só que um Jaylen Brown mais alto e com mais envergadura. Né? Então ele tem um potencial muito grande. Eu gosto muito dele, cara. Gosto realmente muito do Dibance. Não duvido dele ser a primeira escolha. Inclusive hoje o mais provável é que ele seja a primeira escolha geral. Parece que o Wizards está bem inclinado a selecionar o Dibance. Não tem uma certeza ainda, não tem uma confirmação ainda. Mas as informações são de que o Wizards está inclinado mesmo a pegar o Dibance. Muito por esse aspecto de highlight maker. Né? O Wizards precisa de um jogador que venda ingresso. Né? E o Dibance é esse tipo de jogador. Né? Talvez até mais do que o Darren Peterson. Talvez até mais do que o Darren Peterson nesse sentido. Então, vamos ver o que vai ser do Dibance, se ele vai ser pick 1 ou pick 2, mas é fato que ele é um dos melhores da classe. Para alguns o melhor, para mim
o segundo melhor. E o terceiro melhor da classe, pra mim, é o Ken Boozer. O Ken Boozer, talvez ele seja, entre Peterson e Dybantsa, talvez ele seja o jogador com o maior piso entre os três. Talvez a entrega inicial do Ken Boozer na liga seja talvez até melhor do que a do Dybantsa e a do Peterson. Eu acho que Dybantsa e Peterson têm tetos maiores do que o do Ken Boozer. Mas talvez o piso do Ken Boozer seja até maior. Porque o Ken Boozer, dos três, ele é o que mais me parece pronto pra liga. Sabe? Fisicamente, tecnicamente, na questão de QI também. O Ken Boozer, ele tem tudo que um jogador de NBA precisa. Ele tem a altura, é um cara de 2,6. Ele tem o físico, ele tem o peso, é um cara de 113 quilos. Então é um jogador forte, é um jogador inteligente, é um jogador que veio de um projeto que tem como característica entregar jogadores muito prontos para a liga, que é Duke. Né? Ele tem o selo Duke de qualidade. É um jogador que tem o background de NBA, né? Ele é filho do Carlos Boozer, que teve uma carreira bem longeva na liga. Passagens em Chicago, no Lakers, no Cavs, né? O Carlos Boozer, ele foi um jogador... Ele foi um bom jogador na liga, né? Foi All-Star, foi All-NBA, então... Ele tem esse background. E bola jogada, ele é um cara muito bom, assim, o Ken Boozer. Né? Um ala pivô, barra pivô... que entrega arremesso, que entrega rebote, é um jogador que finaliza bem próximo ao aro, alto QI de basquete, bom passador, então ele realmente tem todas as ferramentas para ser um titular muito sólido já no seu primeiro ano de liga. Eu não acho que ele vai precisar de muito tempo de adaptação na NBA, entende? O que me pega no Ken Boozer e faz ele ficar atrás do Dybantsa e do Darren Peterson nessa minha lista é o teto. Eu não acho que o teto de evolução do Ken Boozer é tão alto quanto o dos outros dois. Por exemplo, eu acho que Dybantsa e Darren Peterson, em 3, 4 anos, eles podem já ser All-Stars na liga. Especialmente o Darren Peterson. O Ken Boozer não. O Ken Boozer, eu tenho dúvidas se ele vai ser All-Star na NBA. Entende? Porque eu não acho que o teto dele é tão alto. O piso é muito bom. A entrega inicial dele tende a ser boa. O teto eu não sei. Então o teto dele não me parece ser tão alto. E falta atleticismo. É um cara que é pouco atlético para a posição que ele joga. Para um ala pivô barra pivô, ele é pouco atlético. E isso acaba limitando bastante a questão de proteção de aro, sabe? O Ken Boozer, outra coisa que me preocupa nele é o fato dele ainda não saber, ou ele ainda não ter claro na mente dele em qual posição ele vai jogar na liga. Porque pra mim, pelo menos, ele é um ala pivô. Eu trato o Ken Boozer como um forward, como um PF. Só que pra ele, e ele já falou isso em algumas entrevistas, ele é pivô. Ele se enxerga como pivô. E é uma posição que eu não acho que ele vai produzir tanto na liga. Eu acho que como pivô, ele não vai se sustentar. Como ala pivô, sim. Né? Então ainda falta ele ter essa consciência posicional maior. Mas fora esses pontos, eu acho ele um jogador muito pronto para NBA. A comparação que eu faço dele é com o Kevin Love. Ele me lembra bastante o Kevin Love na questão de rebote, de espaçamento de quadra, de inteligência. Então, é um jogador muito pronto, cara. É um cara muito pronto pra liga e quem pegar ele vai pegar um cara pronto. Vai pegar um jogador que no dia 1 já vai estar pronto pra jogar, pra ser titular, pra ter seus 30 minutos. Acho que ele é isso. Então, o top 3 pra mim é esse. O top 3 pra mim não sai de Peterson, Dybantsa e Boozer. A partir de agora, tem muito debate. Né? Muita gente vai achar o Darius Acuff o quarto melhor. Muita gente vai achar o Caleb Wilson o quarto melhor. Vai ter gente que vai falar que o Mike Brown Jr. é o quarto melhor, que o Keaton Ogler é o quarto melhor. Aqui tem muito debate. Pra mim, o Caleb Wilson é o quarto.
O Caleb Wilson de North Carolina, pra mim, é o quarto melhor da classe. Ele defensivamente, juntamente do Landenborg, ele é o que mais me agrada, sabe? Ele é um prospecto defensivo fantástico, né? Um cara de 2,8 com uma puta de uma envergadura. Uma puta de uma envergadura. Um cara agressivo na defesa, um bom reboteiro, um cara inteligente na defesa, versátil, um cara que pode marcar 3 posições, né? Então, em termos defensivos, o Caleb Wilson ele é um dos que mais me animam dessa classe. E ofensivamente ele é muito bom também. Tem atleticismo, é um cara que bota muita pressão ali no aro, né? Um cara que ataca muito bem por dentro. Tem ali um potencial de arremesso que precisa ser mais bem trabalhado. Então, ele é um prospecto muito bom. Muito bom mesmo. O que falta pra ele é refino. Falta um pouco mais de refino no arremesso, falta mais consistência no arremesso, falta ele ser um pouco mais inteligente na defesa. Eu acho que em muitos momentos ele se passa na agressividade, acaba cometendo falta, acaba dobrando quando não tem que dobrar. Acho que ele tem que melhorar um pouquinho nisso. Mas, no geral, eu acho ele um prospecto muito bem polido. É um cara que, pra jogar de SF e PF, tá pronto. Tá pronto. Tem que ganhar mais massa muscular e tudo mais, mas eu vejo ele como um cara que em pouco tempo já vai ser um two-way de altíssimo nível, né? A comparação que eu tenho pra ele é o Pascal Siakam. Ele me lembra muito Pascal Siakam. Eu já vi gente comparando ele com Kevin Garnett. Sinceramente, eu acho que é uma comparação um pouquinho acima, né? Eu prefiro ser um pouquinho mais pé no chão na hora de comparar os caras. Mas vou te falar, se você pegar um tape do Garnett na época de rookie e ver o tape do Caleb Wilson em North Carolina, realmente eles têm ali uma certa semelhança. Mas eu prefiro a comparação com o Siakam. Acho que é uma comparação um pouco mais realista, digamos assim. Mas é um prospecto muito bom, pra mim. É o quarto melhor da classe, inclusive o encaixe dele no Bulls, que é o dono da quarta escolha, me parece ser muito bom, né? Se o Bulls conseguir juntar Buzelis e Caleb Wilson, cara, o Bulls vai ter uma dupla de forwards aí, cara, do mais alto nível. Então, Caleb Wilson é o meu quarto nome da classe. O quinto nome da classe, esse aqui eu sei que muita gente vai discordar, mas é um jogador que eu tô apaixonado, é o Yaxel Landenborg. Eu até falei sobre ele nessa semana, na análise que eu fiz. Tô apaixonado, cara. Tô apaixonado pelo Landenborg. Ele é um PF, né, que jogou em Michigan nessa temporada, fez uma boa temporada lá em Michigan. É um cara que fisicamente é um avião, né, 2,6 com 109 quilos e uma envergadura de mais de 2,20. Se não me engano, ele tem 2,21 de envergadura. Uma coisa realmente absurda. O cara é um tanque fisicamente. É um cara que atacando em transição, atacando em velocidade ali, atacando o garrafão. É quase imparável. Um baita de um reboteiro, um alto QI de basquete. É um cara capaz de criar muito bem ali no pick and roll. Né? Ele consegue ser tanto roller como o ball handler na hora do pick and roll. Né? Isso é uma característica que eu gosto bastante no jogo do Landenborg. É uma característica até meio rara para power forwards que ele tem. O que falta para ele é um pouco mais de velocidade lateral, né? Pode ser que quando ele for marcar um guard mais rápido, como um Maxey da vida, se ele acabar caindo na troca com um Maxey, ele vai se dar mal, porque falta um pouco mais de velocidade lateral. A idade dele é um ponto de preocupação. É um jogador que na época do draft já vai estar beirando seus 24 anos, e isso é um limitador, querendo ou não. Acho que é meio natural, né, os times terem um pé atrás na hora de draftar um cara mais velho, porque querendo ou não, um cara mais velho, ele tende a ter um teto de evolução muito menor do que um cara de 20 anos, de 21 anos, né? Então a idade é um problema, tanto que eu até falei na análise que eu fiz dele, que se ele tivesse 20 anos,
ele seria uma escolha top 5 indiscutível. Mas, como ele tem 23 para 24, pode ser que ele caia pro fim da loteria. Mas, independente da idade e tudo mais, eu acho ele um prospecto bizarro. É um cara extremamente competitivo. É um jogadorzaço, cara. Eu gosto muito dele, tem um piso muito bom. Me lembra muito o Aaron Gordon. Me lembra demais o Aaron Gordon. Tem tudo pra ser um role player de alto nível. Eu gosto muito, cara. Eu gosto muito do Lendeborg. E por isso eu coloco ele em quinto nessa minha lista. Em sexto lugar, eu vou de Kingston Flemings. Esse é outro que muita gente vai colocar em quarto, muita gente vai colocar em quinto, mas pra mim, o Flemings tá em sexto, né? O guard de Houston, ele é um guard muito habilidoso, rápido, tem um bom tamanho, né? 1,93, uma estrutura muito boa, né? Uma boa mecânica no mid-range, cria bem no pick and roll, sabe? Se movimenta bem sem bola também, então é um cara que não precisa estar com a bola na mão toda hora para produzir, para render. O que me pega nele é a falta de massa. Ele é um cara muito franzino ainda. E isso pode ser um problema nos seus primeiros 2, 3 anos na liga. E defensivamente. Acho que defensivamente o Flemings ele tem algumas questões que me preocupam. Acho que em alguns momentos ele é muito imprudente na defesa, sabe? Ele faz algumas leituras que eu acho meio equivocadas, mas tirando isso, eu acho ele um guard muito bom, sabe? Acho que ele é um dos melhores guards da classe. A comparação que eu faço dele é com o Darren Fox, né? Só com uma versão menos veloz do Darren Fox. Mas ele tem esse mid-range, ele tem o tamanho, sabe? Ele tem um quê de Darren Fox, sabe? Eu sei que hoje, em 2026, comparar um jogador com o Darren Fox não é muito bom, né? Porque o Fox, ele né, tá em baixa. Mas ele me lembra muito os aspectos positivos do Darren Fox, né? Então, esse é o Kingston Flemings, que pra mim é o sexto da classe. O sétimo da classe, pra mim, é o Keaton Wagler. Outro guard muito bom, esse, né, de Illinois. Tamanho absurdo pra posição, né, cara? Tem um tamanho posicional excelente, 1,98. Cara que tem ali, né, um tamanho muito bom, uma versatilidade muito boa, né? Pode fazer tanto a 1 como a 2. É um ótimo playmaker, tem ali um arremesso bom, né? Tem ali o range para 3 pontos interessante, um bom toque também ali na média distância. Um armador inteligente. O que pega nele é consistência. Falta consistência para ele nas duas pontas da quadra. Falta também mais massa, né? Mais força física. Mas eu acho ele também um arquétipo de guard muito bom. Ele me lembra um pouco o Haliburton, na época de USC. Pelo tamanho e tudo mais. E é um bom, cara. É um bom guard. Times que precisam de um PG pro futuro, acho que o Keaton Wagler é uma opção bem decente. Acho que é um cara bem legal. Outro guard, e esse aí pra muitos é o melhor guard da classe depois do Darren Peterson, Darius Acuff, né? O Darius Acuff Jr., que tem análise no canal sobre ele, inclusive, se você não viu, vai ver. Ele é muito bom, cara. Talvez ele seja o melhor scorer dessa classe. É um cara que no quesito bola na cesta é um monstro, né? É a famosa scoring machine, né? Um cara que é um baita scorer de 3 níveis, arremessa bem na média, longa e curta distância, finaliza bem com contato, um jogador que opera bem no pick and roll. É um jogadorzaço. Na questão bola na cesta, ele é fantástico. O que pega no Darius Acuff é a altura. A gente tá falando de um jogador de 1,90. Né? Ou seja, ele é bem baixinho para os padrões da NBA. Tanto que a comparação que fazem dele é com o Jalen Brunson. Né? Muito por conta da questão da altura. E a questão da altura preocupa, especialmente na parte defensiva. Defensivamente, o Darius Acuff ele vai ser um alvo. Ele vai ser um matchup muito buscado pelos adversários. E isso pode ser um problema. Se ele tiver num time que não tenha
capacidade de cobrir ele na defesa, ele vai ter muitos problemas, né? Então, o Darko Zakov, ele tem essa questão da altura que preocupa, mas é um cara muito habilidoso, mano. É um jogador que pode ter um futuro muito grande na liga, mesmo com a altura menor, né? Pega o Jalen Brunson de exemplo. Então, é um cara muito talentoso, mano. Tem um teto muito bom, mas a altura preocupa. E eu, como grande amante de defesa, pela preocupação que eu tenho dele na parte defensiva pela altura, ele fica um pouquinho mais abaixo aqui na minha lista, né? Fica aqui em 8º. Em 9º, e agora eu vou dar uma acelerada porque o programa já tá com meia hora e eu não cheguei nem no top 10 ainda, então eu vou tentar ser um pouco mais rápido. Em 9º eu vou de Brandon Burris, tá? De Arizona. O Brandon Burris, ele é um arquétipo de two-way muito legal, né? Um cara de 1,93, que tem ali um jogo de média distância muito bom. Fisicamente ele é muito interessante, é um cara que absorve bem o contato ali quando parte pra dentro, tem um bom trabalho de pés, finaliza bem próximo ao aro. Defensivamente ele tem um potencial muito legal, né? Muito legal mesmo. Um jogador inteligente, que faz boas leituras. O que pega nele é turnover, né? Um cara que cuida não tão bem assim da bola, não tem ali um controle de bola muito bom, força alguns passes que não deveria. Seleção de arremesso também é um problema, seleciona mal os arremessos, força algumas bolinhas que não precisava forçar, e ele toma decisões não muito boas, sabe? Então ele tem essas questões com tomada de decisão e turnover, mas o potencial two-way dele é muito bom, né? A comparação que eu faço dele é com o Derrick White. Ele me lembra o Derrick White, só que com menos bolas de 3. Com menos eficiência para 3. Né? Mas ele tem a mecânica. A questão é ele ter mais consistência mesmo e escolher melhor os arremessos. Se ele conseguir melhorar isso, e o potencial defensivo dele ser explorado bem, ele pode sim se tornar um guard two-way do mais alto nível. Então, anota esse nome, cara. Brandon Burris é um nome pra ficar de olho. Em 10º eu vou com o gigante Adaimara, né, o pivôzão de Michigan, né, 2,21 de altura. É uma coisa realmente bizarra a altura do Adaimara. É um cara que tem um QI de basquete muito alto, né, um excelente passador para alguém do tamanho dele. Tem uma proteção de aro muito boa, né, mas aí o que me preocupa na Adaimara, eu não consigo dizer com certeza se ele realmente é um bom protetor de aro ou se ele é só um cara de 2,21. No nível college, ele foi um protetor de aro de elite. Será que na NBA, enfrentando pivôs, né, não tão altos quanto ele, porque ele realmente ele tem uma altura fora do padrão, mas enfrentando pivôs mais fortes, atléticos, será que ele vai conseguir ser um protetor de aro tão bom como ele foi em Michigan? Eu tenho sérias dúvidas, sabe? Eu tenho sérias dúvidas. Mas, analisando ele no college, ele se mostrou um protetor de aro de alto nível, ótimo passador, tem ali uma mecânica de arremesso boa, né? Ou seja, ele tem um potencial de espaçamento de quadra muito interessante. Falta pra ele mais consistência e mais volume pra 3, mas a mecânica tá ali. O que pega é a falta de músculos, né? Um cara que precisa ganhar mais massa e condicionamento, né? O Adaimara é um cara que tem muita dificuldade de ficar em quadra por longos períodos de tempo, muito por conta da altura excessiva dele com a falta de atleticismo. Me preocupa se ele vai conseguir ser um cara de mais de 25 minutos por noite na NBA. Um cara que sofreu bastante com isso no seu primeiro ano foi Donovan Clingan, né? Donovan Clingan, ele também teve que se condicionar muito melhor, né, para conseguir ser um pivô realmente titular. O próprio Wembanyama sofre com isso. O Wemba ele foi jogar mais de 30 minutos de forma recorrente no playoff agora. Porque durante a regular ele teve que ter a minutagem dele controlada. Porque ele é um cara extremamente alto, assim como o Adaimara é.
Então, a falta de atleticismo, de condicionamento e a cintura dura dele são aspectos que me preocupam, né? Mas é um pivô com alto potencial. Eu acho que a partir de agora os times vão buscar muito esse tipo de jogador, né? Esses freaks na questão de altura, porque os times vão tentar achar um counter pro Wembanyama, é natural. E o Adaimara, ele tem... os times vão... Eu acredito que os times vão apostar nesse potencial da Adaimara de ser um counter do Wembanyama. Não sei se ele vai conseguir ser, mas a altura tá ali. Ele é um jogador inteligente pra caramba. Vamos ver como que isso se traduz na NBA. Eu tenho um pezinho atrás, por isso que eu deixo ele em 10º. Mas, com certeza, né, times do top 8 ali vão olhar pro Adaimara com interesse, né? E só pra não deixar passar, a comparação que eu tenho pra ele é com o Donovan Clingan. Ele me lembra ali um pouquinho o Donovan Clingan, só que mais alto, né? E com um QI de basquete um pouquinho maior também. Em 11º eu vou de Nate Amant, né? O Nate Amant de Tennessee, um forward ali de 2,8, 94 quilos. Cara, ele é o clássico small forward padrãozinho, sabe? Tem ali uma boa defesa, tem ali um arremessozinho, tem um bom tamanho, ele é um cara meio padrão, um medião, tanto que a comparação que eu tenho pra ele é o Harrison Barnes, que é né, que no seu auge foi um SF padrãozinho, né? E eu acho que o Nate Amant, ele tem esse potencial também. É um cara pra ser... Não é um cara que vai ser All-Star, não é um cara que vai ser All-NBA, mas ele pode ser um small forward sólido pra liga, né? Tem coisas a melhorar, falta ser um pouquinho mais eficiente, a mecânica de arremesso dele é boa, mas eu acho que a soltura dele da bola poderia ser um pouquinho mais rápida. É um cara que não é um playmaker, não é um bom passador, então ele é aquele cara que vai marcar o forward adversário, que vai se virar bem nas trocas e que vai ficar paradinho no corner arremessando bola. Acho que ele é isso. Ele é bom nos rebotes, ele tem um diferencial, ele é um reboteiro bom, mas também nada, excepcional. É um jogador padrão. Times que precisam de um ala legal ali pra desenvolver, acho que o Nate Amant é uma opção legal. É o meu 11º aqui do board. Em 12º eu vou de Karim Lopes. Esse aqui eu tenho uma esperançazinha a mais, né? O Karim Lopes, ele é um forward também, né? Um SF 2,3 com 100 quilos. Jogou na Nova Zelândia nessa última temporada, jogou lá no Breakers. É um cara que fisicamente chama a atenção, né? 2,3 com 100 quilos é muito bom para um calouro. É um cara que tem um atleticismo muito bom, finaliza muito bem próximo ao aro, bota pressão ali no garrafão adversário, trabalha bem sem bola, tem ali um catch and shoot no mid-range muito legal, tem bons instintos, né? Defensivamente ele é bom também, né? Tem uma versatilidade defensiva muito legal, tem uma boa envergadura. O que falta pra ele é bola de 3, né? Ele tem um arremesso de 3 que é bem questionável, então ele pode sofrer muito na liga nos primeiros anos. Quem eu acho que se parece muito com ele, na verdade quem ele se parece é com o Franz Wagner. Claro, o Franz Wagner como prospecto era melhor do que o Karim Lopes, tá? Quero deixar isso claro. Mas nesse quesito de altura e a falta de uma bola de 3 mais consistente, ele lembra o Karim Lopes. Na verdade, ele lembra o Franz Wagner. O Karim Lopes lembra o Franz Wagner nesse aspecto. Arremessa muito bem no mid-range, pressiona muito bem o garrafão, mas na bola de 3 ele peca. Os dois têm isso muito parecido. Então, acho que o Karim Lopes, se ele conseguisse ter uma bola de 3 melhor, eu colocaria ele mais alto na lista. Mas como falta essa bolinha de 3, ele fica aqui em 12º, atrás do Nate Amant, que é um SF mais sólido do que o Karim Lopes. Por ele ter a bola de 3, entendeu? Seguindo, em 13º eu vou de Mike Brown. Eu sei que muitos têm o Mike Brown no top 10, mas eu particularmente não sou tão fã assim do Mike Brown como muita gente é. Ele tem ali um tamanho muito bom, 1,96 e tudo mais. Mas ele tem um
quê de peladeiro que me incomoda, sabe? É um cara que é um bom scorer, tem o arremesso, é um bom playmaker, mas falta mais consistência, sabe? É um cara muito inconsistente. Em quase metade dos jogos dele nessa temporada, ele chutou para menos de 35%, né? Entendeu? Em 7 jogos, ele chutou abaixo dos 30%. Então é um cara muito inconsistente, é um tomador de decisão bem questionável, mas ele tem um potencial sabe, de cestinha muito bom, né? Tanto que a galera compara muito ele com o Tyler Hero, que também tem um quê de peladeiro. Já foi mais peladeiro, né? O Tyler Hero ele teve uma fase muito peladeira na liga. Hoje ele é um pouco menos. Mas o Mike Brown, ele tem esse quê de peladeiro, entendeu? E por isso eu deixo ele um pouquinho atrás. Mas ele tem um potencial muito legal. Por isso que eu deixo ele em 13º ainda. Mesmo com a questão, né, da peladeiragem que ele tem. Em 14º eu vou de Dalen Swain, de Texas, né? Gosto dele. Tem ali um... Ele é outro que tem um potencial de two-way muito bacana, né? 2'1" de altura, é uma altura excelente. É um cara que tem um potencial de ser um cara capaz de marcar da 1 a 3, né? Com consistência. Tem um bom QI de basquete, faz boas leituras, é uma boa arma em transição. O que falta para ele é arremesso. O arremesso dele é muito inconsistente. E ofensivamente ele tende a ser um cara não muito útil, pelo menos nos seus primeiros anos. Nesse quesito ele me lembra o Herb Jones. O Herb Jones ele é um monstro defensivo, né? Muita gente coloca o Herb Jones como um dos 3 melhores defensores de perímetro da liga, e eu concordo, mas pela falta de arsenal ofensivo, o Herb Jones ele não é tão valorizado como ele poderia ser. E eu, sinceramente, vejo o Dalen Swain seguindo essa linha. Acho que a prioridade dele quando chegar na liga é melhorar o arremesso. Porque com o arremesso de 3 confiável, cara, o valor dele sobe demais, né? Mas enquanto ele não tem esse arremesso, ele fica aqui em 14º. Em 15º, eu vou de Sérgio de la Reia. E eu vou te falar, até antes de ontem, eu ainda não tinha visto nada do de la Reia. O que me fez parar pra ver ele foi a informação de que o Knicks teria interesse em draftar ele. E aí eu olhei e falei, caramba, pô, o Knicks tá interessado? Vamos ver. Vamos ver por que o Knicks tá interessado. E, velho, o moleque, ele tem um negocinho, sabe? Ele é, né, obviamente, espanhol, né? Jogou no Valência nessa temporada. É um cara que tem um tamanho posicional muito interessante, né? 1,95. Muito bom. É um armador bem habilidoso, tem um bom controle de bola, é um jogador inteligente, controla bem o pace do jogo, né? Tem uma ótima visão, tem uma boa mecânica de arremesso. O que falta nele é atleticismo, explosão. Ele é um jogador muito pouco explosivo. É um cara que sem bola também produz muito pouco. Ele é um PG que precisa estar com a bola na mão o tempo inteiro para produzir. Defensivamente, ele me preocupa muito pela falta de atleticismo. Eu acho que ele é um cara que pode ser muito explorado na defesa. Mas ele tem aquele refino do basquete europeu que me encanta. Então, o De La Reia, ele tá entre os meus favoritos, cara. Ele fica aqui no top 15. Sei lá, se ele conseguir não ser uma peneira defensiva, esse moleque pode dar certo na liga, mano. Ele pode dar bastante certo. A comparação que eu tenho pra ele é com o Malcolm Brogdon, só que o Malcolm Brogdon com menos defesa. Acho que é uma comparação legal. Indo aqui pros últimos nomes, pra gente fechar, que o programa já tá dando já quase 1 hora aqui. 16º eu vou de Alan Graves, de Santa Clara, né? Alan Graves, perdão, de Santa Clara. É um SF/PF, 2'3" de altura, 102 quilos. Jogador inteligente, um jogador que faz boas leituras, é um bom conector. O que falta nele é velocidade. Velocidade, atleticismo, é um jogador muito lento, né? Tanto que a minha comparação dele é com o Kyle Anderson, né? O slow-mo. Porque ele é um cara muito lento. Tudo que ele faz devagar.
Ele toma boas decisões, faz boas leituras, mas ele é estupidamente lento, cara. E o arremesso de 3 dele me preocupa, né? Mas é um cara que é um jogador inteligente. Ele é um bom conector, sabe? Ele é um bom conector pra ter no time. Então, ele fica em 16º. Em 17º eu vou de Morris Johnson, de Michigan. Pivôzão. Falei de poucos pivôs, né? Mas ele é um bom pivô. É aquele pivô ring runner, sabe? Cara bom no rebote, atlético, um bom finalizador de ponte aérea, cara físico no garrafão. Mas, na questão de arremesso, de espaçamento, de passe, não te entrega muita coisa. É um cara ring runner, mano. É um ring runner, me lembra muito ali o Capela, só que um pouquinho com um pouco menos atlético. Mas ele é isso, é um pivôzão brucutu. É um pivôzão brucutu, né? Então, quem precisar, Morris Johnson é uma boa. Em 18º, eu vou com o Ebuka Okori, de Stanford, né? PGzinho aí. Outro PG baixo, né? Apenas 1,85 de altura, problema. Mas é um cara ágil, inteligente, conduz bem a bola, tem ali um potencial de playmaker muito legal. O que falta é um pouquinho mais de consistência na bola de 3. Obviamente a defesa me preocupa pela questão da altura. Mas ele é um cara interessante, mano. Ele me lembra um pouquinho o Peyton Pritchard. Só que com a bola de 3 um pouquinho menos consistente. Mas é um cara interessante aí, um PGzinho que tá passando meio abaixo do radar. Em 19º eu vou de Cameron Carr. Eu sei que muita gente tem ele bem alto no seu board, mas pra mim ele fica um pouquinho abaixo. 1,95 de altura, é um segundo anista, é um cara que pode jogar tanto na 2 como na 3. Eu gosto dele, cara. Ele tem um potencial legal ali de two-way, mas falta um pouquinho mais de maturidade no jogo dele. Eu acho que ele seleciona mal as jogadas. Fisicamente, falta massa, especialmente para jogar na 3, né? Mas ele tem um potencial de two-way legal. Muita gente compara ele com o Devin Vassell. Eu até acho uma comparação boa, até porque ele também tem uma bola de 3 bem interessante, é um arremessador de alto nível, né? Um bom catch and shooter, tem uma mecânica muito boa, finaliza também bem em transição, mas ele é um Devin Vassell, né? Abaixo. O Devin Vassell como prospecto era melhor do que o Cameron Carr, na minha opinião. Mas ele é um bom prospecto, mas ele vai precisar ser bem trabalhado, vai precisar de um tempinho ali na academia, vai precisar de um tempinho ali na sala de vídeo também pra, né, ter uma leitura de jogo melhor. Mas ele tem um potencial legal, tem um potencial de two-way legal, Cameron Carr. Potencial de 3D, no caso. E pra fechar, na 20ª posição, eu vou de Haynes Steinbach, né? Outro pivôzão, esse aí de Washington. Esse é um pouquinho mais técnico, esse é um pouquinho mais refinado. Tem um passe interessante, é um bom passador. Alguns comparam ele com o Domantas Sabonis. Eu acho que é uma comparação um pouquinho too much pro Steinbach. Mas ele realmente tem um passe muito legal, tem um bom trabalho de pés, é um bom reboteiro, ele é muito bom reboteiro. A questão é que, mano, ele não tem arremesso nenhum. É um cara que não tem um bom range de arremesso. É um cara que quando sai do perímetro pra defender, ele é completamente exposto. Falta consistência na defesa também, até na defesa de garrafão. É um cara que sofre muito quando é atacado em closeout. Difícil dele parar drives também, de jogadores mais rápidos. Mas ele tem ali, cara, rebote e passe, ele é bom, né? Inclusive, a galera compara ele com o Domantas Sabonis, mas pra mim ele tá muito mais pra um Greg Monroe do que pra um Domantas Sabonis. Acho que o Greg Monroe é uma comparação bem mais realista pro que é o Steinbach. Mas é um pivôzinho legal, é um pivôzinho interessante, não seria uma escolha minha de loteria, longe disso, mas pra um final de primeiro round, não acho que seria uma escolha ruim, não, né? Então, basicamente, pessoal, esses são os meus 20 favoritos da classe. Claro, tem vários outros jogadores que eu poderia colocar nesse top 20, mas pra mim esses são os 20 que eu mais gosto. São os 20 que eu mais tenho expectativa pra essa temporada, né?
Então, tá aí a minha listinha. Concorda? Discorda? Fica à vontade, comentário tá aí pra isso. Amanhã, domingueira, tem meu mock draft saindo, né? E aí no mock draft eu vou conseguir falar sobre vários outros jogadores também. Então vai dar pra apresentar pra vocês outros nomes dessa classe fora esses 20 que eu já falei. E é isso, né? Tamo junto, obrigado pela audiência, valeu, grande beijo e tchau. Um abraço, tamo junto, valeu, beijo no seu coração, coisa linda!